Tem um professor de uma faculdade em que eu trabalhei que ele falava assim, o que é isso? É de passar no cabelo? Né? O que é o plano de contratações anual? O plano de contratações anual, ele já acontecia em algumas esferas da administração pública já há mais tempo. Por exemplo, no âmbito do Ministério da Economia, lá no governo federal, existe a instrução normativa, salvo engano, número 1 de 2019, que tratava do plano de contratações anual. Depois da Lei 14.133, veio o decreto para tratar dele, né? E aí, a primeira discussão que se tem é, esse tal, desse plano de contratações anual, ele é obrigatório ou ele é facultativo? E aí as opiniões, elas vêm se dividindo, tá, pessoal? No meu entendimento, o plano de contratações anual, ele é muito importante e ele é obrigatório. Por quê? Porque se a gente for fazer uma leitura conjunta dos dispositivos que tratam dele, a gente vê que ele instrui o procedimento licitatório, que existe uma racionalidade por trás dele. Então, é muito importante a administração incrementar a sua fase preparatória, inclusive dar uma grande atenção para o plano de contratações anual. Agora, nessa segunda fase de nossa aula, nós vamos falar exatamente de como fazer esse plano de contratações anual. Se vocês ainda não fizeram, e provavelmente vocês ainda não fizeram, vocês vão ter duas escolhas a fazer. Primeira, ou vocês chegam agora no município e tentam fazer o plano de contratações anual para o ano que vem, pode dar certo e pode não dar, ou vocês já começam os estudos para que vocês estejam com ele pronto para o começo do ano que vem, para começar a vigorar para 2024, né? Porque a primeira coisa, ele é feito num ano para ser executado no outro. Então, tem a questão ali da antecedência nele. E aqui, a gente preparou esse slide falando da fase preparatória da licitação e da importância dessa fase preparatória. A licitação agora, pessoal, ela não divide mais em etapa interna e etapa externa. A gente tem que virar a chavinha, é difícil, tá? Mas a gente tem que virar a chavinha e trabalhar a licitação de uma maneira diferente. Agora, a licitação ela é trabalhada em fases. O artigo 17 da Lei 14.133, ele estabelece quais são as fases da licitação. Vejam. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Então, tem aqui 7 fases. Fase preparatória, fase de divulgação do edital de licitação, fase de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, fase de julgamento, fase de habilitação, fase recursal e fase de homologação. Querem ver outra coisa que a gente tem que virar a chavinha? A gente não fala mais em sessão pública. Não é? Não se fala aqui em sessão. E aí, eu estava escrevendo e falava de sessão e papapá. Não tem mais sessão não, gente. Vocês sabem por que não tem mais sessão? Porque a forma é eletrônica. Prioritariamente, está no mesmo artigo, lá no parágrafo 2º, 17, parágrafo 2º. Então, eu tenho que parar de pensar em etapa interna e etapa externa e tenho que parar de pensar na sessão de julgamento da licitação. E eu mostro para vocês por quê. A primeira fase é a fase preparatória, tá? E ela é grande e ela é longa, porque ela exige planejamento. E aí eu sempre falo que a gente tem 2 momentos nessa fase preparatória. Tem esse momento do ano anterior, que exige o olhar a todas as licitações, esse olhar grandão, tá? Do que o meu município precisa, do que a minha Câmara precisa, como é que eu vou comprar. Então, esse momento grande, que é feito no ano anterior, e tem a fase preparatória de cada licitação. Antes de você ir para quê? Para a fase de divulgação do edital de licitação. Que era quando a gente falava assim, acaba a etapa interna e começa a etapa externa com a publicação do edital de licitação. E essa nossa fase preparatória, ela é cheia de coisa. Então, a gente pode falar tanto aqui, né, do plano de contratações anual, que é feito antes, quanto de quando a licitação começa, que vai ter ali a requisição, depois vai ser feita uma orçamentação, a orçamentação ela tem que ser atual, ela tem que ser recente, o artigo 23 estabelece temporalidade, então a gente tem que estar atento ao tempo, ao momento do orçamento. Então vejam, aquela exigência de que a compra esteja próxima dos valores praticados no mercado,
ela se aproxima quando você faz um orçamento atual, né? A forma de realizar a orçamentação, a reserva orçamentária, ou pelo menos a indicação, se a gente estiver falando de um registro de preços, né? A elaboração das minutas dos editais, tudo isso é fase preparatória, tá bom? E uma parte grande agora, que é a parte de controle da legalidade, que foi levada para o assessor jurídico. O assessor jurídico não fica só aprovando minuta de edital, ele olha para o processo como um todo, tá? Então, ele vai fazer todo o estudo da fase preparatória da licitação, queira ele ou não. Está escrito no 53. Ele põe fim à fase preparatória do certame, sabe? Então, assim, aquele parecer de aprova a minuta do edital, ei, doutor, vai ter que mudar. Né? O processo está de acordo com as regras, atende ao princípio da legalidade. Ele é um controlador da legalidade agora, tá? Inclusive, ele vai analisar a minuta dos editais e de seus elementos. As minutas dos contratos, os termos de referência, as matrizes de risco, porque essa é outra novidade, que também merece uma atenção muito grande na fase preparatória, tá? A construção da matriz de riscos. Então, a fase preparatória, ela está aqui no primeiro inciso, mas ela é imensa, porque ela demanda da administração este conhecer o que se compra. E pensem, quando a gente pensa na realidade de um município, né, porque ele pode ser pequenininho ou pode ser grandão, a quantidade de coisa que se compra é grande. A lista do que se compra é grande. Eu já fui de um setor de licitações de um município que tinha 200 mil habitantes, né? E a gente comprava medicamento, material médico, alimento para creche, alimento para as escolas, isso exige uma atenção muito grande. Né? A gente comprava veículo, a gente licitava uma série de coisas, a gente licitava obra, e era tudo aqui, ó. Não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha sábado. A gente trabalhava direto, sabe? Não é fácil.